Uma das minhas grandes parcerias acontecem com os assessores de imprensa, os jornalistas que trabalham na comunicação das empresas. E é interessante porque eu trabalho com executivos e eles sempre fazem um meio de campo nas relações. Não sempre, mas com certeza nas grandes empresas sempre. Tem uma pessoa que é a pessoa responsável que faz a intermediação entre os jornalistas e fotógrafos e os executivos que são os porta-vozes da empresa. Então eles direcionam muitas vezes como essas pessoas vão se portar ali diante de um jornalista ou de um fotógrafo, como eles vão se vestir, como é a melhor roupa, qual é o estilo da empresa que eles querem passar. Alguns limites para o fotógrafo quando ele está excessivamente criativo. Em algumas revistas, às vezes jornais, tem às vezes um estilo mais despojado, de inventar uma fotografia diferente, se relacionando com o produto de uma outra forma. Então, às vezes, os assessores também estão ali para dar uma freada em alguma coisa que eles acham que eventualmente pode ferir a imagem da empresa ou do próprio executivo. Então é um relacionamento de muita paciência e pode-se falar até amor, né? Porque assim, eu ouço, assim, já ouvi muitas vezes críticas dessa relação, ainda mais com fotógrafos e tal, como se os assessores ali estão freando a criatividade deles, estão às vezes atrapalhando. E obviamente existem todos os tipos de profissionais, tanto fotógrafos quanto assessores de imprensa, né? Tem os mais preparados, que sabem dar uma certa liberdade, que sabem também analisar cada tipo de fotógrafo. Mas em geral eles estão lá por um motivo muito claro, assim, que eles querem que os seus clientes saiam bem, que passe uma mensagem positiva, que é o que eles querem fazer, tem que fazer, e é um trabalho positivo e importante. E o trabalho eu como fotógrafo, percebi ao longo dos anos de trabalho que eles eram os meus maiores parceiros, assim. E não é uma relação de inimizade ou de competição, né? É uma parceria. E é incrível porque alguns deles se tornaram amigos, parceiros mesmo, colegas, e eles acabam muitas vezes ajudando muito a sessão, né? Quantas vezes assessores de imprensa já serviram quase como um assistente de fotografia. É um cara que está lá ponta firme, ajuda você a carregar equipamento, a segurar flash. Muitas vezes eles já conhecem o escritório e eles vão poder te indicar um lugar bacana que às vezes você não imagina, e como você tem pouco tempo, às vezes você já chega na recepção e eu já estou treinado para fazer isso. Eu chego na recepção e já penso nas possibilidades, às vezes antes de chegar na recepção, no lobby do prédio, eu já estou pensando em possibilidades. Mas às vezes tem um lugar escondido ali no fim do escritório que você nem vai poder ir lá escolher. E o assessor de imprensa, ele tem essa visão, ele já acompanhou muitas sessões de fotógrafos com visões diferentes, e ele vai poder te dar uma dica, às vezes, de um lugar que você não imaginaria. Por exemplo, falar que tem uma cobertura no prédio que dá para usar, um heliponto, um jardim atrás do prédio, uma salinha de descompressão legal. Então, é preciso ter uma abertura nessa conversa, é importante ouvir o que o assessor tem para falar, às vezes sobre limitações, sobre como é esse fotografado, se ele é mais tímido, mais aberto, mais jovem, mais despojado, mais certinho. Você vai ouvir muitas vezes que não gosta de fotografia e tal. E claro, a gente não precisa acreditar em tudo que vai ser dito pra gente ou aceitar tudo que vai ser dito, mas é muito importante ouvir. Muitas vezes isso pode trazer benefícios para a sua sessão, novas ideias. Às vezes os assessores vão dar dicas de lugares. Às vezes as pessoas já parecem já entram numa postura um pouco de diretor de fotografia. E
você não sabe se a pessoa realmente tem um conhecimento fotográfico ou não, né? Mas não importa, assim, por mais que às vezes parece que passa um pouco dos limites em alguns casos, assim, eles, às vezes eles têm uma visão fotográfica. Eu conheço assessores de imprensa que têm um trabalho fotográfico, assim, nos bastidores, assim, que realmente entendem da coisa e realmente, como eu disse, eles acompanham muitas sessões. Mas independente disso, é muito importante ouvir. Às vezes você ouve, você vai pensando e se você estiver aberto, você vai analisando se aquilo faz sentido até para o seu estilo, porque aquela foto pode ter funcionado com outra pessoa, mas o seu jeito de fotografar é outro, o seu jeito de trabalhar com luz daquele jeito você não enxerga aquilo como uma boa foto. Então às vezes tudo bem, você ouve e fala, pô, legal, maravilha, vamos ver os próximos lugares e tal. E, em geral, no fim de mostrar e de sugerir, o assessor vai te deixar livre para você trabalhar do seu jeito e você escolher. E no caso da pessoa ser mais insistente, daí obviamente chega um momento que você também tem que colocar sua autoridade como fotógrafo, que naquele momento você é a maior autoridade. Na sessão de fotos, você é a maior autoridade ali. É a pessoa que sabe o que vai funcionar ou não, e você tem que fazer isso ser acreditado, né? ter seu crédito e você colocar aquilo de uma forma firme, nunca grosseira, mas em algum momento você tem que falar, não, isso não funciona e tal. Por exemplo, uma das sugestões mais comuns, e que isso praticamente sempre acontece, a não ser para os assessores mais experientes, que já trabalham com, no meu caso, com o jornal Valor Econômico que eu trabalho, que o logo, as marcas, né? As pessoas querem que o logo da marca que eu estou fotografando apareça no fundo, né? Como fundo para a foto do retrato. Isso é uma coisa que no Valor a gente não faz, não sai a foto. Tem a própria política da empresa, sendo da Editora Globo e tudo, mas antes mesmo de ser só a Editora Globo já existia essa política. Por um lado, provavelmente em termos de merchandising e tal, mas pensando por fotógrafo, também seria uma coisa altamente repetitiva, né? Se sempre a gente entrasse nessa onda de sempre ter foto com logo. Então isso é relativamente fácil de falar, assim, né? Porque é uma regra, né? Nesse caso, assim. Você fala, não, obrigado pela sugestão, mas isso não funciona, não serve para o jornal e tal. Mas em outros casos também, se a pessoa insiste, você pode falar. Eu acho que esse enquadramento não vai funcionar para o jeito que eu trabalho de luz, não vai ficar legal, eu faço bastante isso, eu sei que, sabe, eu quero que o personagem, que o porta-voz saia bem, aqui não vai funcionar, vamos... E daí chega um momento que você fala, ó, você começa, porque às vezes quando o executivo chega, o assessor eventualmente vai querer já dar uma prévia para a pessoa, né, que vai ser fotografada, falar, ó, a gente estava pensando isso aqui, acho que a gente vai começar aqui. Mas daí você deixa a pessoa falar e se assume. Daí depois você assume, ó, na verdade eu acho que a gente pode começar aqui, que eu acho que vai funcionar melhor, daí a gente vai rodando e tal. E daí existe uma parte interessante também, que às vezes você faz uma foto que a pessoa sugeriu como uma opção, assim, porque o relacionamento é importante. Você manter um bom relacionamento é positivo para a sessão em si, porque as pessoas se sentem mais ouvidas e que você se importa com o que ela pensa. E ao mesmo tempo traz um relacionamento bom com um assessor de imprensa, com uma empresa, que isso é positivo, né? Isso não quer dizer que você não pode experimentar depois outras coisas, você pode negociar, né? Às vezes você abre mão de alguma coisa e ganha outra e você vai conquistando. Porque também, óbvio, se a pessoa não quiser ser fotografada, se ela falar, não, então acho que eu não vou fotografar, é um direito dela também. Como, eventualmente, é o seu direito falar, não, essa foto eu não vou fazer porque não funciona, eu sei que não vai ficar bom, é o meu nome que está ali, eu não quero fazer. Então, é um jogo de dois lados, né? Que é o trabalho de retrato, né? Que é os dois polos conversando. Então é preciso ter uma relação positiva. E quando você chega num modo
nesse equilíbrio. Obviamente você vai lidar com pessoas de todos os tipos, mas quando você chega num formato interessante, bacana, essa relação é super positiva, assim, traz muitos frutos, se torna um parceiro, uma pessoa que vai estar colaborando com você de várias formas e não jogando contra você. Porque primeiro a gente precisa entender todos os lados, né? É sempre fácil ver o nosso lado. Mas tem que ver os dois lados, né? O nosso lado é a gente quer, às vezes, ser criativo, a gente quer, obviamente, fazer uma boa foto, a gente ama o que faz, a gente quer experimentar, a gente sabe o que funciona, a gente tem um tipo de olhar. Mas a pessoa também tem um motivo ali, né? Que precisa ser respeitado e a gente precisa ser empático a isso, que ela quer, primeiro, ela quer que a fonte dela saia bem na foto, ela quer que saia uma matéria bacana que vai ser reconhecida pela empresa, ela quer mostrar serviço, porque ela está lá por uma razão, precisa ser claro por que ela está lá, né? Ela não está lá passeando, então obviamente ela vai querer mostrar esse serviço e tal, e que muitas vezes são pessoas que sabem o que estão fazendo mesmo. Então, a dica, assim, a conclusão da história é que nutra essas relações de uma forma positiva, assim. Esteja aberto a essas relações de forma positiva, ouça bem o que essas pessoas têm a falar e saiba que você tem uma autoridade naquele momento que é final, assim. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.